E aí, pessoal, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês estão me acompanhando, mas é um prazer, né, estar aqui mais uma vez para trocarmos algumas ideias sobre os saberes geográficos, né? Vocês que estão aí no sétimo ano, já entenderam que nós temos uma tarefa bem difícil, né? Uma tarefa árdua pela frente, que é tentar compreender, né, fazer uma leitura desse território brasileiro, né, além das suas respectivas interpretações, né. Nas últimas atividades, nós intensificamos a leitura e o objetivo é chegarmos muito bem preparados nessa avaliação trimestral que se aproxima, né? Bom, eu preparei aqui uma pequena apresentação, não uma apresentação, trouxe um mapa do Tudo Gel para a gente trocar uma ideia sobre esses conteúdos que nós estamos trabalhando, né, que fazem referência às regiões brasileiras, né? Aqui nós temos um mapinha bastante didático, né, coloridíssimo, que vai nos dar uma dimensão, que vai nos dar uma ideia do que são essas regiões brasileiras, né? Num primeiro momento, seria interessante pensarmos na localização do território brasileiro, né? Nós estamos falando de um país da América do Sul, né? Faz fronteira com diferentes países do continente, tem uma extensa costa litorânea banhado pelo Oceano Atlântico, cortado por dois paralelos, né, considerados muito importantes, o Equador e o Trópico de Capricórnio, né? Por conta dessa localização, o Brasil ele vai, certa forma, ocupar duas faixas nas chamadas zonas térmicas, né? Nós temos a zona térmica intertropical e temos também a zona térmica subtropical, né? Outros nomes que são dados para esses espaços em específico é pensarmos numa zona quente e numa zona temperada, né? E isso é interessante porque nos dá uma dimensão territorial bastante complexa, né? O Brasil, no sentido norte e sul, ele tem ele tem um extenso território, e esse extenso território acaba sendo responsável pela formação de diferentes paisagens naturais. No sentido leste-oeste, o Brasil também tem uma grande dimensão territorial, fazendo com que nós tenhamos horários diferentes a partir do sistema que é definido pelos fusos horários, né? Então, a gente vai até discutir isso, né, mais à frente, com mais cuidado, mas, por enquanto, a gente precisa ter essas informações em mente, né? Então, você vê que o Brasil ele está dividido em regiões, né? E a setinha vai orientar vocês aí nessa localização. Nós temos aqui a região norte, aqui a região nordeste, aqui a região centro-oeste, aqui a região sudeste e aqui a região sul. Nós vamos estudar cada uma delas de maneira bastante cuidadosa, né? Mas algumas informações gerais são muito importantes, né? Primeiro, é entender esse processo que leva à separação, né, do território brasileiro, né, formando os chamados Brasis, né? Nós temos um processo de regionalização e essa regionalização é realmente criar novos espaços, não criar novos espaços, mas juntar em um determinado espaço, em uma região, aqueles pequenos espaços, no caso aí os estados, que apresentam características similares, né? Essa regionalização nós conhecemos como a macro-região ou macro-regiões do território brasileiro definidas pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, que vai nos dar uma dimensão, né, dessas características. E aí é preciso entender que esse processo de regionalização, né, definido pelo IBGE, ele vai estar estruturado ou foi pensado de acordo com as características naturais, mas foi pensado também de acordo com as características econômicas e populacionais, né? E aí, dando alguns pitacos, né, sobre essas características das regiões, a gente pode começar a falar sobre a região sudeste,
que é uma região que apresenta um índice de desenvolvimento econômico baseado na indústria, né, baseado na industrialização, bastante significativa, o que torna, né, esse espaço como sendo aquele em que você tem uma dinâmica econômica, você tem lucros muito significativos e, consequentemente, né, esse grande volume de dinheiro que circula na região sudeste faz com que você tenha uma atração populacional bastante significativa, né? É a região mais urbanizada, que apresenta índices de urbanização superiores a 80%, mas isso não quer dizer que seja uma região que não apresente atividades agrícolas ou mesmo de extrativismo, né? O nosso estado, Minas Gerais, talvez seja o exemplo mais explícito mesmo dessa mineração e dessa atividade ligada ao primeiro setor, né? Você tem ainda a região sul, que é uma região que também apresenta um índice de desenvolvimento econômico bastante satisfatório, né? Mas aí nós já mudamos a estrutura da economia, nós não pensamos apenas na indústria, você tem uma atividade de extração de minério e também uma atividade voltada à produção agrícola que é bastante significativa dentro desse espaço, né? Mas a região sul, do ponto de vista natural, ela chama muita atenção porque é a região que está praticamente inteira dentro dessa zona que eu chamo de zona subtropical ou temperada, né? E por estar dentro dessa faixa, as médias térmicas ou as temperaturas nesse pedaço do país são mais baixas, né? Da região sul, nós pulamos para a região centro-oeste, que é essa amarelinha que aqui está, né? Ela tem uma produção agrícola bastante significativa, é onde está a capital do nosso país, né? E além disso, nós temos também uma área em que a degradação ambiental ela acaba sendo bastante severa, né? Nós temos uma região de Cerrado, nós temos uma região de Amazônia, e essas regiões elas vêm sendo destruídas ora por conta do crescimento da população, né, no sentido do processo de urbanização, quanto para a utilização dessas terras para pastagens, né? Então, a região centro-oeste é uma região que também vem sofrendo bastante com a degradação ambiental, né? Basta a gente se recordar dos incêndios que aconteceram no ano passado no Pantanal e que foram bastante danosos, né? Causaram danos permanentes em algumas regiões, afetando tanto a fauna quanto a flora, né? Bom, e passando por essas duas regiões que ficam ao norte do nosso país, o Nordeste, né? É a região que alguns reconhecem como uma região de perdas, né? Essas perdas, elas são demográficas, elas são perdas econômicas, né? Alguns autores vão falar, inclusive, que o Nordeste ele é uma região de perdas, porque boa parte da sua população migra para outras regiões do país, né? Exatamente por conta desse Nordeste que se apresenta arcaico, mas que nos últimos anos vem experimentando um processo de desenvolvimento, de modernização bastante interessante. Então, é legal a gente pensar também nesse Nordeste, né, passando por um processo de evolução. Claro, dá para a gente problematizar essa questão da evolução, né, mas se formos pensar no desenvolvimento econômico, o Nordeste ele começa ou se torna uma região também bastante importante, com certo dinamismo econômico, né? É nessa região que nós temos as médias térmicas médias térmicas altas e temos também um índice pluviométrico, ou seja, poucas chuvas em algumas regiões, principalmente lá naquele pedacinho que nós chamamos de sertão nordestino, né? Você tem ali o polígono das secas, que é como se fosse uma figura geométrica que vai, de certa forma, mostrar a região onde você tem um índice de chuvas muito abaixo do que normalmente acontecem ou na faixa litorânea do Nordeste ou em outras regiões brasileiras, né? É ali que está a caatinga, né?
essa savana, que é uma savana extremamente biodiversa, né, que foi reconhecida como seca, e de fato é, né, mas que apresenta biodiversidade mesmo dentro dessa perspectiva, dentro dessas características, né? E aí vamos finalizar com a região norte, né, que é essa região que conhecemos como a região da Amazônia, né, do rio Amazonas, o maior rio do planeta em volume de água. Nós temos ali uma bacia hidrográfica muito densa, né, muito complexa. Nós temos reservatórios subterrâneos, caso do alter do chão, né, e é uma região onde você tem diferentes riquezas, né. A Amazônia ela não é conhecida como uma região biodiversa. A Amazônia é conhecida como uma região mega diversa, né, que apresenta uma mega diversidade, né, uma floresta tropical que, por conta da umidade, das temperaturas elevadas, acaba sendo responsável pela proliferação de espécies, né, sejam de fauna ou flora, ou mesmo até os nossos pequetuchos insetos, né? E a Amazônia, ela também, essa região, o norte, né, na regionalização geoeconômica reconhecida como Amazônia, ela também terá um centro de produção industrial bastante significativo, né? Herança da Zona Franca de Manaus, hoje nós chamamos de PIM, que é o Polo Industrial de Manaus, que é uma região onde você tem o que nós chamamos de incentivos para a produção. Eu diminuo os impostos, levo empresas para lá, visando esse dinamismo e essa integração às demais regiões brasileiras, né? Esse distanciamento faz com que você tenha riscos de perder parte dos recursos que estão concentrados naquela região. Beleza? Bom, espero que vocês façam uma boa avaliação trimestral, né? Que estejam comprometidos com os estudos, né? Porque essa prova é o que nós chamamos de momento especial, né, de estudo, né? Então, aproveitem esse momento da prova para desenvolver conhecimentos, desenvolver ideias, ok? Bom, qualquer dúvida podem deixar aqui no comentário ou podem, na verdade, me procurar no privado. Ok, pessoal? Bom, é um prazer falar com vocês. Até.